Quando a gente pensa em saúde mental e rede social, dá a sensação de que a rede social é uma coisa nova ou uma necessidade muito recente, né? Porque apareceu nos últimos anos. Isso não é necessariamente verdade, porque a rede social ela é só uma ilustração de uma busca muito humana, muito verdadeira e muito primitiva. Né? É necessidade do ser humano se conectar um com o outro verdadeiramente e estabelecer uma relação humana real, viva, né? Saber que o outro está ali vivo e está te assistindo também. Isso acontece desde os primórdios, né? No momento do nascimento, na hora em que o bebê troca olhares com a mãe devolve esse olhar para o bebê. Essa é uma conexão muito forte, né? Essa é uma rede de uma multidão que tem uma potência muito grande. Então, a revolução tecnológica, a gente não fala só que ela aconteceu na rede social nas últimas décadas, mas ela, acima de qualquer coisa, em última instância, é uma necessidade importante da mente humana. É claro que ela tem muitas contribuições, seja comercialmente falando ou durante a pandemia, né, que foram as redes que acabaram sustentando as relações humanas, né? A gente pode falar e fazer várias críticas em relação a como se usa, o que se faz na rede social, as coisas que se apresentam ali, mas na verdade, né, do ponto de vista da pandemia, foi o que sustentou as conexões, as famílias, né, e que ajudou com que a gente não se assolasse com maior isolamento e com maior distanciamento ainda. Então, nisso foi uma boa função. O problema só acontece quando mira nessa necessidade de se conectar com o outro, mas acaba por escorregar para outras questões humanas também verdadeiras, né? Por exemplo, outros sentimentos como inveja, como a soberba, como o egoísmo, como o narcisismo, né? O narcisismo mais não o narcisismo de vida, de cuidado, mas o narcisismo de morte, né? De pensar só em si. Então, é na rede social que estão tantos nossos, porque como ela é feita de pessoas para outras pessoas, é ali que vão estar os triunfos humanos e as feridas humanas também. Não, geralmente as pessoas, quando a gente fala, acabei de falar, por exemplo, sobre o narcisismo, as pessoas, é comum ver as pessoas buscando um pouco de ser visto, de ser olhado, de ser considerado, uma busca que elas não encontram na vida real delas, mas às vezes ali na rede social que elas vão encontrar uma forma de que o outro diga para elas, tô te vendo, tô te olhando, você está sendo visto, você está sendo considerado, você é uma pessoa importante. Então, é ali que vai ser buscado, assim, essas necessidades mais também primitivas, né? Ou então, quando a gente pensa, por exemplo, na sensação de inveja, que muitas vezes acontece dentro da rede. Porque é muito duro imaginar que quem tem aquilo que eu quero ou aquilo que eu preciso para viver é o outro e não eu. Isso para o ego é muito dolorido, é um processo difícil de integrar e, portanto, exige um esforço psíquico muito grande. Esses ataques que a mente faz para o outro é um processo de cisão. Então, é claro que é involuntário, né? É muito sem querer, acontece. E aí a rede, né, ela produz esse ataque ao outro que cinde e rompe a mente de várias formas, né? Ela fica desintegrada, mas depois ela precisa se reintegrar de alguma forma. E o problema, né, emprestando um conceito kleiniano da psicanálise, ao voltar para tentar se integrar de novo, ela volta com toda a culpa e todo o processo de necessidade de reparação. Então, ainda o único caminho é de que a gente encontre, portanto, amor, que é uma potência muito grande na capacidade de reintegrar esses processos que desintegram da mente, né? A mente fica como se explodida.
pedaços para todo quanto é lado. Então, pensar, por exemplo, uma função que a rede pode ter, a rede social pode ter, é uma função reparadora, é uma função, por exemplo, a noção de compartilhamento. Se a gente parar para pensar o que é compartilhar, né, é transbordar. Às vezes você passou uma situação muito bonita, muito boa, você está transbordando amor, você quer compartilhar aquilo. E a questão com a rede social é que ela fica dividida em milhares de pessoas. Então, ela não consegue ter a potência do que é compartilhar, por exemplo, com um melhor amigo uma boa notícia. E receber desse melhor amigo, por exemplo, a reação grande e gostosa de sentir do compartilhamento, né? No caso da rede social, isso fica muito subdividido em micropartículas. A gente não consegue usufruir tão bem quanto a gente usufruiria se fosse, talvez, uma relação direta, né? Ou então, quando se passa por uma situação de muita angústia, de algum problema. Poxa, o ser humano é um ser que conversa. Então, é bom que converse, é bom que ventile, que dialogue, que crie diálogos, para justamente poder usar dessa capacidade amorosa que a rede social pode ter. O inimigo não é a rede em si, definitivamente. O inimigo é a nossa própria cabeça, né? Que às vezes a gente implanta algumas armadilhas e vai lá e cai nas próprias armadilhas. E cuidar da saúde mental, né, estar bem do ponto de vista de saúde mental, é, antes de tudo, reconhecer aonde que a gente errou para justamente tentar reparar e corrigir esse erro, né? E o erro da rede social, talvez, não seja ela em si, mas seja como a gente usa.